Você está na Econometrix? Aqui é o Antônio Matheus e os motivos para essa gravação são louváveis. Não tão louváveis assim. Fala sério, é um ótimo motivo. Aqui é Vitor Willer, e se os heterodoxos estão certos sobre o câmbio, eu tenho que agradecer muito a Dilma Rousseff. Isso aí, o cara ganhando dinheiro em cima do câmbio. Ele deve ter ganho muito. Cara, eu comprei dólar a 2,20 em junho do ano passado pra fazer o hedge eleitoral, né? E aí, cara, eu vendi a 3,20. Foi bom, né? Vai dar pra eu comemorar bem meu aniversário. Graças a Dilma Rousseff. E eu fico criticando a mulher, né? Você vê. Aqui é Renato Lerípio. E como dizia o nosso mestre Mário Henrique Simonsen, a inflação é péssima, mas o impasse externo mortal. Ficou bom, hein? Muito bem, então vamos lá conversar sobre câmbio, balanço de pagamentos e muito mais. Assunto este importante porque o balanço de pagamentos pode ser considerado a forma de medir o desenvolvimento de um país e o câmbio é a forma que se modera a entrada e saída de capital. Certo? É isso aí. Não, cara, isso a gente fala no final. Tá, é como toda coisa a gente sempre fala, a gente sempre cobre o básico. Então vamos, o que seria câmbio? Câmbio é o preço de uma moeda estrangeira em relação à moeda doméstica. É a definição mais simples que eu acho que eu posso dar aqui nesse momento. Então perfeito, aí o câmbio é sempre pedido em relação ao dólar, certo? Sim, mas conceitualmente pode ser em relação a qualquer moeda. Sim, mas beleza, aí logicamente pelo dólar, quando a gente escuta aí o jornal falando do câmbio, tá falando da relação do real ao dólar. E como é que a gente poderia definir a balanço de pagamento? O balanço de pagamentos é o registro de operações que envolvem residentes e não residentes, né? Essas operações podem ser operações comerciais ou financeiras. Comerciais serão registradas na conta corrente e financeiras serão registradas numa coisa chamada conta capital. A maneira mais fácil de falar seria o que entra e o que sai, né? Na verdade, assim, você pode nem ter uma entrada ou saída física de moeda, né? O não residente, ele não necessariamente ele está no exterior, ele pode ser um turista, por exemplo, no país que tá comprando alguma coisa aqui e faz um dispêndio de moeda estrangeira, né? Então, assim, não necessariamente envolve uma questão geográfica, né? Vamos colocar assim. Por isso que a gente fala que são operações entre residentes e não residentes. O do câmbio a gente pode dividir o câmbio em dois regimes, que é o câmbio fixo e o câmbio flutuante. Renato, acho que tá esperando o celular. Vamos lá, né? A taxa de câmbio ela é, na verdade, um preço relativo das moedas, né? Geralmente a gente mede quantos reais por dólar a gente faz a conversão, né? E sim, passando para essa conversa de estrutura do mercado cambial, a gente tem algumas formas de câmbio, né? A primeira seria a seguinte, o câmbio fixo, né? Como o próprio nome já diz, a autoridade monetária, o governo, de uma forma geral, ele fixa o valor desse preço relativo, né? Ou seja, quantos reais vão valer um dólar, por exemplo, e aí ele tem os mecanismos dele para tentar manter essa paridade, né? A gente pode, de repente, aprofundar isso depois um pouco. Na outra ponta, existe o câmbio flutuante, né? O câmbio livre, que às vezes a gente chama também, que seria, como também o próprio nome já diz, essa flutuação, ou câmbio flutuante, fica ao sabor do mercado, né? Ou seja, vai depender da oferta e demanda de divisas dentro da economia. Então, dessa forma, o câmbio fica livre para flutuar e ele vai responder às pressões de mercado puramente, né? E esses são os dois extremos, né? Entre esses dois extremos, existe uma série de arranjos possíveis, né? Em geral, existem também, por exemplo, regimes de bandas cambiais, né? Você define um intervalo no qual o câmbio pode variar. Enfim, isso tem um maior grau ou um menor grau de flexibilidade, dependendo aí do arranjo da economia. Enfim, então, entre esses dois extremos aí existe um espectro bastante denso aí de possibilidades. Em geral, se a gente puder falar em termos práticos, né, o que costuma vigorar seria um sistema mais híbrido, né? Você não tem um câmbio totalmente flutuante, mas também não tem um câmbio fixo. Em geral, pelo menos nas últimas 2-3 décadas aí, o que você tem em termos mais comuns assim, no mundo seria uma taxa de câmbio em geral flutuante, mas flutuante dentro de um certo intervalo assim,
sendo amortecido, na verdade, as grandes flutuações, né? É o que eles chamam de flutuação suja, né? Flutuação suja, exatamente. Quer dizer, você mantém o câmbio livre para flutuar, mas impede que ele tenha valorizações ou desvalorizações muito bruscas, né? Movimentos muito bruscos costumam causar certa desestabilidade na economia, e aí então você evita esses movimentos mais bruscos, tenta suavizar a trajetória do câmbio, sem, no entanto, né, interferir nessa trajetória. Pelo menos é o que a gente observa mais ou menos por aí, né? Esse parece que é o ideal, né? É o que está consagrado aí nos últimos 15 anos, mais ou menos. A ideia de câmbio administrado não é sustentável ao longo do tempo, a não ser que você tenha uma poupança muito alta, né? E aí vigora mais ou menos esse regime de flutuação suja, que o Banco Central entra no mercado só quando tiver uma volatilidade muito extrema, e isso, claro, causa problemas para empresas, famílias, indivíduos que possuem passivos em moeda estrangeira. Então o Banco Central entra para tentar suavizar essa volatilidade, mas em geral ele não atua de forma contínua no mercado de câmbio. Parece que isso é o consenso dos últimos 15 anos. No Brasil, assim, só para contextualizar, até 99 a gente tinha um câmbio fixo, né, uma estrutura de câmbio fixo. Na verdade eram bandas cambiais. Mas em geral a gente tinha um poder de manter o câmbio naquela faixa, exatamente. O câmbio não tinha uma flutuação muito flexível, né? Regime de crawling peg, né? Crawling peg. Enfim, como a maioria de nós, pelo menos alguns já sabemos, né? O Antônio ainda não vai fazer prova, mas eu tô sabendo. A década de 90 foi uma década marcada por muita instabilidade nos mercados internacionais, né? E em um desses episódios, né, foi a crise russa de 98, que acabou gerando problemas, sobretudo de confiança, né, em relação a economias emergentes, entre elas o Brasil, e isso acabou fazendo com que houvesse uma pressão muito grande sobre as reservas cambiais brasileiras. A gente chegou a perder um volume enorme de reservas e o governo acabou sendo obrigado a liberar o câmbio para flutuar, né? E aí, enfim, depois a gente passou a usar o regime de metas de inflação em substituição à âncora cambial, mas essa já é uma discussão um pouco mais densa. Mas, enfim, o nosso câmbio flutuante, né, como a gente colocou aqui, é uma coisa mais ou menos aí de, enfim, 15 anos, um pouquinho mais. Para quem não não acompanhava, né, nessa época, o câmbio em dezembro de 98 era 1,20. Era R$1,20 para cada dólar. Hoje ele está em quanto hoje? 3,5. Então é uma diferença bem grande. Também é legal explicar o papel do Banco Central no regime de câmbio fixo, né? O que torna o câmbio fixo é o Banco Central. Tem vários tipos de regime, né? Você vai ter países, como na Argentina, por exemplo, que o câmbio fixo ele era uma lei, né? O câmbio era o peso, a paridade peso-dólar era mantida 1 para 1 e tinha uma lei para isso. Aí ao Banco Central cabia operacionalizar essa paridade, né? Então assim, o papel do Banco Central é mais operacional, né? Num regime de câmbio fixo, né? A ideia é que ele entre no mercado ofertando moeda quando tem pressão ou retirando moeda quando você tem excessos, né? E aí a ideia é que o Banco Central operacionalize uma política de governo, uma política voltada para tentar administrar o câmbio. Em geral é isso que acontece. Então quando a taxa de câmbio está muito alta, tipo quando estava algum tempo atrás, chegou até quanto? Foi 3 e quanto que chegou? Chegou a quase 3,40, 3,30 e pouco, alguma coisa assim. Tá, isso quer dizer que o dólar estava valor muito alto em relação ao real. A gente diz que, no caso, o dólar estava apreciado, né, ou valorizado, ou o real estava depreciando, desvalorizando frente ao dólar. Aí, se o nosso câmbio fosse se nós tivéssemos um regime de câmbio fixo, então, o que o Banco Central teria feito para não criar a taxa de câmbio não ficar tão alta? Essa é uma pergunta interessante, porque em parte o Banco Central acabou fazendo, né? Então não fez, lógico, como faria numa postura na qual ele administrasse um regime de câmbio fixo, mas ele fez alguma medida. Bom, como a gente estava falando aqui, o valor dessa taxa de troca entre moeda nacional e estrangeira ela é definida no mercado pela disponibilidade dessas moedas, né? Então, quer dizer, quando você tem uma saída muito grande
de divisas, né, de dólares, você acaba pressionando a moeda doméstica para uma depreciação, né? Ou seja, a gente viu aí a economia dos Estados Unidos se fortalecendo, a expectativa de elevação dos juros lá por parte do Fed. Isso tudo são movimentos que tendem a atrair dólares para a economia dos Estados Unidos, né? Fazendo com que as moedas dos outros países, principalmente países emergentes, tendam a depreciar, né? Esse movimento foi mais ou menos aí o que tem sido responsável por essa onda de depreciação das moedas ao redor do mundo e particularmente aqui no Brasil, que é o que a gente está tratando. Se a gente operasse um regime de câmbio fixo, né, ao pé da letra, a essa saída de dólares, o Banco Central teria que compensar jogando dólares na mesma magnitude dentro da economia, né? Então, se saíssem 200 milhões de dólares, por exemplo, o Banco Central teria que ofertar 200 milhões de dólares na economia brasileira de modo a manter, né, a proporção reais dólares constante ali e não criar pressões no sentido de desvalorizar a moeda nacional. Então, essa seria a postura no caso se a gente adotasse um regime de câmbio fixo. O Banco Central, em alguma medida, ele conteve uma maior depreciação do real, né? Como a gente tem acompanhado aí, ele tem feito de forma bastante intensa, até agora um pouco menos, mas fez até um tempo atrás de forma bastante intensa, o que se chama de medidas de swap cambial, né? É justamente oferecer contratos denominados em moeda estrangeira, seria uma forma praticamente equivalente, né, a você ofertar moeda estrangeira. E aí você consegue, de certa forma, frear essa queda do real. Mas isso, evidentemente, tem um custo, né? E, enfim, não sei se a gente vai chegar a tratar disso aqui, mas a ideia central é essa, né? Então, num regime de câmbio fixo, o Banco Central teria que entrar como um player nesse mercado, sanando aí os déficits de moeda ou retirando os superávites de moeda que tivessem aí na economia. E o Renato já quer levar para o fiscal, né, Renato? Sempre vai para esse lado, né? Eu levo pro fiscal, você tem inflação. Câmbio dá pra agradar os dois, né? O Renato já quer levar pro fiscal. Porque não, mas hoje eu nem lembro. A intervenção do swap, do Banco Central, isso aí teve um custo em termos de juros. Isso aí tem um Mas assim, nesse momento final agora, sei lá, abril, maio, eu vou discordar do Renato. Acho que é a primeira vez que a gente discorda. Ainda bem, né? Tava na hora. Que o Banco Central ele meio que deixou a coisa fluir, né? As operações de swap ele meio que deu uma reduzida, né? Ele anunciou, inclusive, que a partir de 30 de março a 30 de abril, salvo engano aqui, não estou lembrado exatamente a data, ele iria parar de rolar as operações de swap. Ou seja, ele deu uma sinalização e isso daí já vinha de uma política mais de governo, né, que o Joaquim Levy tinha falado lá em final de janeiro, que de fato o câmbio precisava desvalorizar em algum grau, porque parece que o governo está entendendo que a saída agora, nesse curso, nesse ciclo, né, de crescimento, seria uma saída via setor externo, né, via exportação, dado os problemas domésticos que a gente está vivendo. Então parece que há uma sinalização de que o câmbio precisa estar um pouco mais desvalorizado, né? O câmbio nominal um pouco mais desvalorizado, e aí dado uma inflação você vai desvalorizar o câmbio real, isso vai ter efeito sobre exportação e importação, melhorando o nosso déficit em conta corrente. Então parece que há essa orientação. Então eu discordaria do Renato, porque eu acho que o Banco Central ele meio que deixou a coisa rolar nesse período recente. Ele não interviu tanto quanto ele interviu em 2012, né? Lá em 2012 sim, ele fez uma intervenção muito forte no mercado via swap, chegando a esse estoque de 100 bilhões de swap, para tentar de fato administrar o câmbio, né? Que era a ideia lá da nova matriz econômica, nova matriz macroeconômica, de que o governo deveria corrigir os preços relativos, o câmbio e os juros, né? Coisa que não deu certo, claro. Aliás, nada do que o governo passado deu certo. Essa é só mais uma delas. Não, é bom você também fazer essa distinção entre câmbio nominal e câmbio real, porque é uma coisa que frequentemente ela as pessoas confundem, né, Renato? As pessoas confundem. E, quer dizer, só pra quem tá ouvindo aí ter uma noção do que a gente tá falando,
É o seguinte, bom, o câmbio nominal, que a gente chama de câmbio nominal aqui, ou simplesmente câmbio, né, essa medida que a gente vê no jornal, na TV, enfim, que as pessoas geralmente comentam, seria a taxa, né, o preço relativo entre a moeda, entre o real e o dólar, por exemplo. Então é a taxa a qual você troca real por dólar. Esse é o câmbio nominal. O câmbio real, que é o que em geral interessa pra gente em termos de balanço de pagamentos, né, quando a gente está falando de transações correntes, de conta comercial, né, exportação e importação, o que conta pra gente é o câmbio real, né? O câmbio real seria uma medida entre, grosso modo, vamos colocar assim, seria uma medida entre bens e serviços importados e bens e serviços domésticos, né? Seria como se você pegasse uma cesta de produtos domésticos e comparasse ela com a mesma cesta de produtos externos, né? Então isso daria uma medida de câmbio real. Quanto você troca um mesmo bem interno por um bem externo semelhante, vamos colocar assim. E é isso que é relevante para definir se nossa moeda está apreciada ou se não está apreciada em termos comerciais, né? Isso que vai definir como é que vão estar as pressões ali no balanço de pagamentos, pelo menos na parte comercial ali, parte de transações correntes. E essa relação entre o câmbio nominal e o câmbio real, nem sempre ela é direta, né? Por exemplo, a gente viu aí que nos últimos meses aí o dólar tem depreciado, o dólar tem apreciado bastante, né? O real tem depreciado bastante frente ao dólar, mas o câmbio real, essa medida real que a gente falou aqui, ela não tem apresentado esse mesmo comportamento de desvalorização, né? Pelo contrário, ela até tem valorizado um pouquinho, né? E não por outro motivo, a gente, mesmo com o câmbio nominal tendo depreciado tanto, o nosso déficit em transações correntes ele tem aumentado e está aí nesse valor de 4,1% do PIB aí em 12 meses, que é o que a gente tem verificado. Acho que ainda está nesse patamar, não acompanho os últimos dados. Mas enfim, então é importante a gente ver como é que está o comportamento do câmbio real, né? Porque ele que em última instância vai definir como é que vai estar o comportamento das nossas relações aí com o resto do mundo via conta comercial e de transações correntes. E só complementando, né, já que você tocou nessa questão, também é importante fazer uma distinção entre taxa de câmbio bilateral, né, como real-dólar, mas também tem uma medida mais abrangente de câmbio, que a gente chama de taxa de câmbio efetiva, né, que aí ela envolve uma cesta de moedas e não apenas uma única moeda, que é o dólar. E como o Antônio falou, geralmente quando as pessoas falam em câmbio, elas falam em dólar, né? Mas o comércio, o Brasil, Estados Unidos, ele é só um pedaço do comércio total que o Brasil faz com todos os países. Então, para de fato melhorar esse déficit em conta corrente, aumentar as exportações, a gente tem que levar em consideração uma cesta de moedas, né? E aí uma medida mais abrangente é uma taxa de câmbio real efetivo, né? Que leva em consideração não apenas a relação bilateral, mas uma relação com uma cesta de moeda. E aí sim você vai ter uma noção mais clara se de fato a taxa de câmbio está sobrevalorizada, desvalorizada, valorizada, enfim, alguma medida mais abrangente para ver o impacto sobre o déficit em conta corrente. Pois é, isso é uma coisa até que é bastante relevante no cenário que a gente observa hoje, né? Porque a gente vê, por exemplo, enfim, a gente aqui no Brasil observa muito, o dólar ficou mais caro, né? Só que se você for comparar com o resto do mundo, o dólar em geral, por aquelas forças que eu havia comentado mais cedo, ele acabou valorizando em relação a praticamente todas as moedas, né, relevantes, vamos colocar assim. Então, quer dizer, o que vai interessar aí para dizer se a gente vai ter uma vantagem competitiva ou não em relação aos outros países seria a magnitude com a qual o real se depreciou aqui em relação à depreciação das outras moedas, principalmente nossos parceiros comerciais, né? Então essa comparação é muito relevante também para saber se realmente houve alguma vantagem competitiva em relação a essa depreciação do câmbio ou não, né? E puxando a sardinha para o meu lado, né? Tem que ver a inflação, né? Inflação de 9%. Não adianta você ter desvalorização nominal se você não levar isso, se você não deflacionar isso, né? Não colocar em termos reais. Então tem que ter cuidado com essas coisas na hora de falar em câmbio, né? Essa é uma coisa que é sempre bom bater nessa tecla, né? Porque
Não adianta você depreciar o câmbio por um lado, mas pelo outro os preços daqui domésticos ficarem mais elevados, que acabam mais do que compensando essa depreciação cambial. No final das contas, o efeito líquido disso, o efeito real disso, acaba sendo até desvantajoso pra gente. Vou aproveitar que puxaram para esse lado da conversa, vou perguntar aqui pro Vitor, ele vai adorar a pergunta, se a valorização cambial é uma possibilidade para diminuir a inflação. Boa pergunta, Antônio. Não foi combinado, hein? Foi surpresa. Antônio acabou de tirar tem uma caixa, né, Antônio? Com as perguntas todas lacradas, né, escondidas. Aí você sorteia e faz, né? Tem várias. Uma boa imagem. Realmente tem essa teoria, né? Os economistas heterodoxos, eles costumam dizer que o câmbio ele tem um efeito de... A apreciação cambial, né? Teria um efeito de reduzir os preços dos bens chamados comercializáveis, né, ou tradables, e essa redução dos preços comercializáveis faria com que a inflação se reduzisse, né, internamente. Então, o Banco Central ele subiria juros para aumentar o diferencial entre o juro doméstico e o juro internacional. Isso daí atrairia capital, né, capital externo, e essa entrada de capital, né, refletida em maior oferta de dólar, apreciaria a taxa de câmbio, e isso beneficiaria o controle inflacionário. Existe essa teoria por parte de alguns economistas heterodoxos, sim. O problema desse raciocínio é que se a gente estimar alguma função, alguma curva de Phillips, a gente vai ver que o pass-through, né, o repasse cambial para os preços, ele é muito pequeno, ele é alguma coisa em torno de, 10% de desvalorização cambial, geralmente aumenta em 1%, no máximo 1%, 1 ponto percentual, a inflação. Geralmente o coeficiente lá está entre 0,5 e 0,8, né? 1 ponto percentual já seria já seria um negócio bem abrangente. E esse repasse ele depende de várias coisas, ele depende, por exemplo, da capacidade ociosa dessa economia. Se você tem uma capacidade muito ociosa, é muito difícil das empresas repassarem esse aumento de custo, né, para as famílias. Então depende de algumas coisas para esse repasse acontecer, e de fato é um repasse muito pequeno. Em geral entre 0,5, 0,6, 0,8, dependendo da curva de Phillips que você estima. 0,8 ponto percentual de inflação em 12 meses. Então, ou seja, essa valorização ou desvalorização cambial, ela não explica uma inflação consistentemente alta ou consistentemente baixa. Existem outras explicações, geralmente monetárias, né, que explicam a inflação. Então, assim, para mim não cola esse tipo de argumento. Desculpa. Nesse assunto, recentemente eu vi um trabalho também, a estimativa não era feita por curva de Phillips, não, era feita através de um modelo de vetores autorregressivos, e aí também a conclusão era bem parecida com essa que o Vitor apresentou, né? O coeficiente de repasse, que a gente chama de price pass-through, ele era bem baixo também, dessa ordem bem próxima da qual ele colocou, e além disso, né, uma característica que o VaR tem de interessante, que é ver na verdade, por quanto tempo duram esses efeitos, né? Então, além da magnitude ser baixa, essa análise mostrava que os efeitos eles se dissipavam com uma certa rapidez também. Eles ocorriam entre 2, 3 meses e dissipavam depois de 4, 5, 6 meses, mais ou menos. Esses efeitos já não eram mais sentidos na inflação. Então, quer dizer, eram efeitos pequenos e também curtos, né? Então realmente parece corroborar um pouco essa análise que o Vitor fez. E também vale ressaltar também que a economia brasileira ela é muito fechada, né? Se a gente olhar para o grau de abertura da economia brasileira, né, a gente vai ver que as nossas relações com o resto do mundo ela é bem pequena, né, em proporção do nosso PIB. Então talvez esse canal aí de repasse via produtos comercializáveis talvez não seja tão importante na economia brasileira, e aí talvez seja um fator a dar sustentação a essa análise de que o câmbio não tem uma influência tão elevada sobre a inflação e muito menos tão duradoura quanto o tempo.
Já que o Antônio provocou, né? Vamos dar nome aos bois, né? Eu quero polêmica hoje. Que é polêmica. Muito tempo sem polêmica aqui no Econometria. É, exatamente. Eu aprovo polêmica. Aprova polêmica. Ó, o diretor aprovou, hein? O diretor, manager do podcast, aprovou a polêmica. Pois esses economistas heterodoxos, geralmente eles são considerados desenvolvimentistas. Eles acham que o câmbio é meio que uma panaceia, né? Se o câmbio desvalorizar, tudo se resolve na economia. E eles devem estar felizes hoje, né? Com um câmbio acima de R$3, né? Tinha alguns artigos dessa galera que consideravam um câmbio acima de R$3, o tal do câmbio de equilíbrio da indústria, né? O que torna a indústria competitiva, porque aumentaria as exportações, etc, etc. Então parece que eles estariam felizes com isso, né? Eu não sei se se os industriais estão tão felizes, porque a produção industrial, no último dado de março, ela caiu, foi o menor mês assim, em muitos anos, né? Então não sei se o câmbio depreciado, ele é essa tal panaceia a que os desenvolvimentistas brasileiros, principalmente da Unicamp, né? Eles acham que é isso, né? Eu tenho muitas dúvidas quanto a esse raciocínio desse grupo de economistas. O que vocês acham? O Vitor, ele corneta e no final fala, o que vocês acham? Não, vamos, já que levantou o assunto, vamos falar, né? Vamos falar. Na semana passada, o Bresser Pereira teve fazendo uma aula magna na UF, né? O tema da aula magna dele, naturalmente, foi o que eles chamaram de macroeconomia estruturalista do desenvolvimento, né? Que é uma nova teoria que, enfim, tem elementos que resgatam a velha teoria estruturalista, aquela da CEPAL, né, do Raul Prebisch, do Celso Furtado, enfim, com algumas roupagens novas também. E exatamente, o que ele prega basicamente é que, bom, crescer com poupança externa é uma coisa que é ruim em si mesmo. Então ele meio que abomina essa ideia da gente receber fluxos de capitais e de bens e serviços do exterior, né? A absorção de poupança externa para ele é ruim. E a via do desenvolvimento é naturalmente você ter uma taxa de câmbio depreciada que estimularia o setor exportador e esse, por sua vez, geraria uma dinâmica virtuosa na economia. Então, o câmbio, vamos dizer assim, se não for tudo, é quase tudo no modelo dele. Aumentar o câmbio aí seria, então, a solução para o nosso subdesenvolvimentismo. Então vamos levar isso para o balanço de pagamentos? Vamos levar isso para o balanço de pagamentos. Como é que você mantém? Isso é uma pergunta, tá? Que eu vou fazer para vocês dois. Antônio, tá ouvindo, né? Tô. Como é que você deprecia o câmbio de forma consistente se desde 1947 o balanço de pagamento só registrou 12 anos de superávit em conta corrente? O que mostra, né, para quem já estudou um pouquinho de contas nacionais, o que mostra que a poupança no Brasil é baixa, né? Então você tem excesso de investimento sobre poupança, você vai ter déficit em conta corrente de forma sustentável. De novo, desde 1947 a gente só teve 12 anos de superávit em conta corrente. Então numa economia dessa, eu queria saber como que deprecia o câmbio de forma sustentável. Essa é a pergunta que eu queria fazer lá na palestra também, mas não tive oportunidade. Porque, na verdade, é basicamente isso, né? Quer dizer, se a gente olha para a economia brasileira, a gente vê o quê? Bom, a gente tem um excesso de absorção doméstica sobre a produção, né? Isso quer dizer o quê? Que a gente poupa menos do que aquilo que a gente investe. E olha que a gente investe muito pouco, então a gente poupa menos ainda do que isso, é muito pouco mesmo. E dado que a gente poupa pouco, né, a gente tem que complementar isso com poupança externa. E aí, naturalmente, enfim, a gente fica refém dessa poupança externa. Lógico que acho que ninguém é a favor de dizer que é melhor crescer com poupança externa, não é a melhor. O melhor seria que a gente tivesse poupança doméstica suficiente para gerar crescimento aqui. Como a gente não tem, a gente é obrigado a fazer esse tipo de arranjo. Só um parênteses aqui, Renato. Só para a galera que está ouvindo, poupança externa é o déficit em conta corrente com sinal trocado. Exatamente. Eu não cheguei a falar isso. Então, exatamente isso. Então, dado que a gente tem uma poupança menor do que o nosso investimento, a gente tem que complementar isso. Como? Através de poupança externa, que é o déficit em transações correntes. Então, beleza. Ele fala,
A gente não tem que crescer com poupança externa, a gente não tem que gerar déficit no balanço de pagamentos, nas transações correntes, né, melhor dizendo, para crescer. E aí o que ele apela mais ou menos vamos fazer controle de capital, né? Não vamos deixar o capital entrar aqui para complementar nossa poupança. Vamos fazer controle de capital. O problema é que, vai fazer o controle de capital e você não tem poupança doméstica. Como é que você financia essa diferença, né? Quer dizer, você cessa essa fonte de financiamento. Como é que você gera os recursos para crescer domesticamente? Quer dizer, isso não é abordado também. E aí fica muito nessa coisa de vamos depreciar o câmbio e isso vai levar à exportação, enfim. E a gente sabe que isso nem sempre é verdade, né? As evidências empíricas que a gente tem não corroboram de forma contundente essa visão de que câmbio depreciado necessariamente gera crescimento econômico. Enfim, são relações que ficam um pouco, a meu ver, um pouco descoladas daquilo que a gente observa, né? E aí sempre o exemplo que é dado, né, são os países asiáticos, né, aqueles países lá do leste asiático, a China, sobretudo, a grande cereja do bolo é a China, né, que faz um controle de capitais e cresce, deprecia o câmbio, né, e cresce de forma assustadoramente elevada. Só que justamente o que a gente está falando aqui é o caso que eles parecem omitir um pouco, né. A China ela tem uma taxa de investimento aí de 40% do PIB, mas tem uma taxa de poupança que é de 50% do PIB. Isso aí gera um superávit em transações correntes, né? Gera um excesso de oferta em relação à demanda interna, então a gente tem um superávit em transações correntes, e isso permite que eles depreciem a moeda sem comprometer, né? E fechem a sua conta de capital sem comprometer o financiamento doméstico, né? Então, essa condição em especial não se aplica ao Brasil, né? A gente não tem essa taxa de poupança suficiente para realizar esse tipo de arranjo. Então, é isso que falta, né? E parece que eles não consideram isso na análise. Exatamente. Só para sintetizar e tornar mais forte a crítica aqui, eu queria dizer o seguinte: eu acho que esse pessoal, eles confundem variáveis endógenas com variáveis exógenas, né? E aí tá meio que na raiz do que a gente viu, assistiu nos últimos 4 anos, e que esse pessoal em particular, eles tentam se distanciar, né, do que foi a nova matriz econômica. A gênese da nova matriz é exatamente o que esse pessoal defende, né? Uma tentativa de controlar câmbio e juros, né? Como se essas variáveis fossem variáveis exógenas passíveis de controle do policymaker, né? De quem conduz a política econômica. O que a gente sabe que não como a gente colocou aqui, para ter um câmbio mais depreciado, ou para ter juros menores, você precisa ter uma poupança maior, coisa que o Brasil não tem, dado que desde 1947 a gente só teve 12 anos de trave de conta corrente, ou seja, historicamente o Brasil é um país dependente de capitais externos, não tem poupança doméstica suficiente para financiar o seu investimento, logo vai ter um câmbio mais valorizado e juros um pouco maiores do que seria usual. O caso dos juros, a gente até já fez um podcast sobre isso aqui. Então, me parece que esse pessoal, essa turma de economistas, eles confundem variáveis endógenas com variáveis exógenas, e por isso cometem esses equívocos. Pronto, o Vitor já falou dos 3 assuntos que ele mais gosta, que é inflação, poupança e câmbio. Juntei tudo no mesmo raciocínio. Exatamente nessa ordem, né? Exatamente nessa ordem de importância. Tá. Agora, outra questão importante pra mim. Pra mim, gostei do pra mim. Gostei do pra mim, cara. Você sabe explicar o que é a função de reação dos bancos? Isso aí é o 4º assunto que eu mais gosto. Então hoje é um dia muito feliz pra você. Hoje só tem assunto que eu gosto. Bom, a função de reação dos bancos, ela é uma... Na verdade, ela é uma curiosidade empírica, né? Que foi estimada pela primeira vez pelo John Taylor em 1993, num paper já seminal, clássico da literatura de política monetária, em que ele fez uma brincadeira lá, que ele, vou tentar ver empiricamente como que o Banco Central calibra a taxa de juros, né? E aí fez uma regressão, colocou como variável dependente a taxa de juros de curto prazo, né? E como variáveis explicativas o diferencial de inflação e uma medida de ato do produto, né? E aí viu que o Banco Central ele calibra juros de acordo com a diferença entre a inflação efetiva e alguma medida de meta de inflação e
uma medida de ato do produto, que é a diferença entre o PIB efetivo e o PIB potencial, né? Ao longo do tempo, essa função de reação ela foi ganhando outros componentes, né, como variáveis explicativas, principalmente o câmbio, né? O câmbio em economias emergentes ele exerce também uma função, explica uma parte de como que o Banco Central reage à taxa de juros e, enfim, outras medidas foram sendo adicionadas tentando captar como que o Banco Central calibra a taxa de juros, né, ao longo do tempo. Isso que é considerado função de reação dos bancos centrais. Tá, então voltando a falar de câmbio. Uma coisa interessante de câmbio é que tem como se lucrar com a variação da taxa de câmbio, não tem? No capitalismo dá para lucrar com quase tudo. Então, quando há volatilidade da taxa de câmbio, é possível se lucrar comprando e vendendo dólar. Aí, isso me leva ao chamado ataque especulativo, que é quando os agentes percebem que o Banco Central está querendo deixar a taxa de câmbio fixa, e eles começam a testar o Banco Central. E como ele está tentando manter o dólar, eles começam a comprar para ver o quanto que ele aguenta manter a taxa de câmbio fixa. Assim eles podem ficar comprando e ele vai continuar tentando manter, eles podem ficar lucrando com isso. Primeiro, só para dar uma provocada no que o Victor falou, não sei se ele lembra daquela frase do nosso ex-ministro Guido Mantega, que ele falava que quem apostasse contra o real ia se dar mal, né? Grande Mantega. Você lembra dessa frase dele? Claro. Por isso que você apostou, né? O que o Mantega falava, eu fazia o contrário. Não, exatamente, todo mundo deve ter feito isso, então se deu bem, porque o real passou lá tava 2,15, 2,20, foi para 3,40, então realmente quem apostou contra o real acabou se dando bem, ao contrário do que o nosso ex-ministro previa, né? Essa questão dos ataques especulativos, acho que eu tava brincando, o Antônio colocou muito bem, é justamente essa ideia, né? Quer dizer, se os agentes... Primeiro é de notar que a moeda, né, em si ela é um ativo, né? Você pode considerar a moeda um ativo. Moeda estrangeira, moeda nacional, ela é considerada um ativo. Então, e dado que existe essa diferença de preços, essa oscilação do mercado em relação ao preço das moedas, uma em relação à outra, é lógico que você pode oferir ganhos ou ter prejuízos com essas alterações aí de preço relativo. E aí, essa ideia de ataque especulativo, existe uma literatura razoavelmente até grande sobre isso, né? Existem modelos que tentam explicar como é que ocorrem esses ataques especulativos, fatores que estariam por trás desses ataques especulativos, enfim, isso é uma coisa bastante mais profunda do que a gente vai falar aqui. Mas a ideia básica é essa, né? Quer dizer, quando os agentes percebem que a autoridade monetária, ela de certa forma está tentando controlar o câmbio, né, segurar o câmbio num determinado patamar, os agentes começam a testar a autoridade no seguinte sentido. Em geral, o que ocorre é que você começa a apostar na depreciação daquela moeda, justamente porque se essa pressão se confirmar, esses agentes vão estar em posição de oferir lucros com isso, né? Em geral, o que acontece é que você se endivida em moeda doméstica, né? Adquire moeda externa, e quando a moeda doméstica deprecia, você acaba tendo um ganho com isso. Então, e geralmente isso está associado à desconfiança em relação ao poder da autoridade monetária em manter o câmbio naquele patamar que, teoricamente, assim, os agentes imaginam que ela esteja disposta a manter. Isso não é nada novo, assim, né? A gente sabe que, por exemplo, na época do padrão ouro, já houve, na época da crise de 29 lá, existia uma desconfiança muito grande se os países iam manter a paridade das moedas, e houve ataques especulativos, por exemplo, na Inglaterra, na França, etc. Isso é muito difícil de detectar na prática, né? Eu assim, não tenho muita profundidade com o assunto, mas o pouco que eu li realmente mostra que é difícil você identificar o que é um ataque especulativo assim, naquele momento certo. Assim, é difícil você identificar no momento se está ocorrendo ou não um ataque especulativo. Mas, em geral, esses ataques especulativos acabam provocando grande perda de divisas para o país, né, de reservas internacionais, justamente porque, como existe uma pressão por desvalorização da moeda e o Banco Central, né, não quer permitir que essa moeda varie de forma muito brusca, ele acaba tendo que perder divisas, enfim. Então, esses episódios geralmente estão associados
a quedas de reservas cambiais. Eu só tenho a acrescentar o que o Renato falou, para adicionar, tem uma teoria que chama paridade da taxa de juros, a PTJ, que ela coloca a expectativa de desvalorização de uma moeda como função do diferencial dos juros, né, juros doméstico e internacional, essa diferença, e mais uma coisa chamada de prêmio de risco, né, que é o risco país, né. Então, como o Renato falou, é a tal da confiança, né. Se os agentes eles desconfiam que, primeiro, o Banco Central não consegue manter aquela paridade de câmbio, né, que é o câmbio fixo, porque tem baixa reserva, porque não pode aumentar juros, enfim, por alguma restrição interna, eles ficam testando essa paridade. E um outro fator é a questão da confiança, né? Se os agentes acham que existe algum problema na política econômica doméstica, eles ficam testando e ficam saindo, né? Gera fuga de capital e isso aí gera alguma pressão por desvalorização. O que no regime de câmbio fixo teria que ser balizado por uma oferta igual do Banco Central estrangeiro. O que a gente viu nos últimos meses, né, no Brasil foi basicamente um problema de confiança, né? A moeda desvalorizou porque as pessoas estavam desconfiadas que a presidente e o seu governo iriam seguir a mesma política econômica do anterior, do Guido, do Arno, da Belchior, do Mercadante, esse pessoal que controlou o país até dezembro do ano passado. E aí as pessoas desconfiavam disso e meio que estavam abandonando o barco, gerando essa pressão por desvalorização. Tipicamente pode ser considerado, eu não sei o que vocês acham, mas eu acho que pode ser considerado um ataque especulativo. Tanto é assim que alguns economistas de esquerda classificaram a mudança de política econômica, né, do Dilma 1 para o Dilma 2 como uma espécie de rendição ao mercado, né? Alguns economistas de esquerda consideraram isso, interpretando essa ideia de que o mercado ditou essa mudança de política econômica, que claramente não é o caso. A gente pode tratar em outro podcast, isso envolve até questões interessantes, não é o caso, mas pode ser classificado como um ataque especulativo, que é uma perda de confiança da política econômica doméstica. Assim, eu particularmente, eu não me sinto muito à vontade de definir na prática o que seria um ataque especulativo. Eu só dei um exemplo. Existe uma dificuldade um pouco elevada, pelo menos no que eu li até hoje, sobre essa definição mais precisa de ataque especulativo. Acho que talvez esse exemplo que você citou, assim, essa depreciação bastante brusca, mas eu não sei realmente se a depreciação em si, ela, pelo menos nessa magnitude, pode ser configurada dessa forma. Mas talvez o episódio acho que mais marcante pra gente seja mesmo aquele de 99, né? Em que você teve uma brutal crise de confiança, a gente tinha um arranjo de câmbio, como a gente colocou no início do programa, que não era flutuante, né? Ele tinha uma paridade com o dólar, e o Banco Central, em coisa de alguns meses, perdeu quase 50% das suas reservas cambiais tentando segurar essa paridade, acabou sendo forçado a liberar o câmbio a flutuar. Talvez esse seja o episódio recente mais dramático em termos de câmbio, de mercado de câmbio. Talvez, não sei, pelo menos a minha ideia parece ser mais próximo dessa ideia extrema de ataque especulativo. Eu particularmente eu não gosto do nome, tá? Ataque especulativo, porque meio que dá a ideia de que seja uma coisa coordenada, né? Também tem alguém isso. Apertou um botão e vambora, vamos aterrorizar alguma economia. Eu acho que no mercado é muito difícil, se não impossível, você fazer uma operação coordenada, né? As economias de mercado elas estão sujeitas a ter o que a gente chama de efeito manada, né? E que tem algum fundamento, mesmo que mínimo, na questão da política econômica doméstica. Eu não sei se o termo ataque especulativo seja um bom termo. Eu acho que, eu acho que poderia ter um nome melhor do que esse. Eu tenho a impressão também, isso aqui realmente passa a ideia de que é uma coisa, parece que a galera se reuniu e falou assim, vamos acabar o país ali, né? Exatamente. Isso realmente, enfim. Se reuniu, eu acho que tem essa visão, né? Principalmente de economistas de esquerda, acham que o mercado se resume a 7, 8 banqueiros, eles tomam uísque na sexta-feira à noite, vamos destruir o Brasil. Tem essa ideia.
eu não sei, eu não concordo com isso. Eu acho que a gente pode até fazer um podcast sobre isso. O Vitor já deixou duas sugestões de podcast futuros aí. Certo, e a próxima questão que eu trago para vocês é justamente sobre as políticas econômicas. A gente vai fazer a prova do Antônio, você percebeu? Não, em circunstâncias normais ele já teria dito, é isso aí. É isso aí há muito tempo. Há muito tempo, mas hoje não, hoje tem prova hoje amanhã, tá? Não, você acha que eu sou um cara inconsequente? A prova não é amanhã não. Quinta-feira. Quinta-feira, não tem tempo ainda pra estudar melhor. Mas isso aí tá demorando, velho. Então tá, a relação das políticas econômicas com os regimes cambiais. Mais especificamente, fazer política econômica é realmente mais fácil durante um regime de câmbio flutuante? Ou por outra ótica, fazer política econômica é impossível, ou melhor, é ineficaz câmbio fixo? Bom, assim, existem basicamente 3 regimes, né, monetários. Existe um regime de âncora monetária, em que o Banco Central ele fixa a política monetária com base em uma taxa de crescimento dos agregados monetários, né? Você tem um outro regime, que é o regime de âncora cambial, em que o Banco Central tenta manter alguma paridade de taxa de câmbio. E existe um outro regime, que é o regime de metas para a inflação, que, sei lá, tem sido bem sucedido nos últimos 20 anos, mais ou menos. Desde que a Nova Zelândia iniciou lá em final de 89, início de 90. Sei lá, está completando 25 anos aí. E aí você tem esses regimes monetários, né, em que a política monetária ela é estruturada e persegue o objetivo da estabilidade de preço, a estabilidade macroeconômica. Como você falou, claramente é muito difícil, se não impossível, você manter regimes de âncora cambial e regimes baseados em crescimento dos agregados monetários. Os agregados monetários por uma questão muito simples. Os agregados monetários são complexos e muito pouco controláveis, né? O Banco Central dificilmente consegue controlar o multiplicador bancário, o multiplicador monetário. Isso aí já é uma lição que a década de 80 deixou pra gente. E uma outra questão que a gente tratou exaustivamente aqui nesse podcast é que manter paridade de taxa de câmbio é no mínimo complexo, é no mínimo difícil, né? Então me parece que um arranjo de política econômica em que o câmbio seja flexível ou tenha uma flutuação suja, ele seja uma coisa mais factível de controlar, né? Não é que seja mais fácil, eu acho que é mais factível, dado que as outras opções não se mostram operacionais. Então surge essa ideia de que a política econômica ela deve ter um câmbio flutuante ou com alguma flutuação suja, em que o Banco Central entre apenas para corrigir excesso de volatilidade. Eu responderia assim a sua pergunta. Não, existem alguns resultados que aparecem assim até durante a graduação. A gente costuma ver naqueles modelos de economia aberta, né? Aquele modelo de Mendel-Fleming, SLMDP, aquelas coisas, que é o seguinte: quando em uma economia vigora o regime de câmbio fixo, o primeiro resultado imediato é que a autoridade monetária perde a autonomia da política monetária, né? Quer dizer, ela tem que orientar a política monetária para justamente ancorar o câmbio, né? Fixar o câmbio, e aí ela tem que acabar, todos os seus movimentos são nessa direção, né? De fixar o câmbio. Então ela fica dependente dessa política cambial, né? Enfim, esse seria o resultado mais óbvio, né? Daí dessas coisas surge aquela questão da trindade impossível, né? Quer dizer, a trindade impossível é que você não pode ter simultaneamente câmbio flutuante, quer dizer, câmbio fixo, autonomia de política monetária e livre mobilidade de capitais, né? Você não consegue ter essas 3 coisas ao mesmo tempo. Para ter algumas dessas, você tem que naturalmente abrir mão da outra. É que naquele modelinho lá você tem uns resultados de tipo assim, se você tem política monetária, se você tem câmbio fixo, a política monetária é ineficaz para alterar o produto, né? Naquele modelo SLMBP. Bom, a política econômica é sempre ineficaz para alterar o produto. Tô falando no sentido lá do SLMBP, lá, naquele modelinho. Então, só para deixar claro para o ouvinte. Essa política monetária, se você tem câmbio fixo, a política monetária ela automaticamente deixa de ser eficaz, né? Justamente porque você tem que orientar a política monetária para a questão do câmbio e tal, e aí
fazendo as curvinhas lá, você observa que realmente você tenta fazer uma política monetária expansionista, ela acaba redundando em nenhuma elevação do produto. Mas a política fiscal, ela é eficiente, e aí ela vai depender, na verdade, da sua conta capital, ela tem livre mobilidade, se ela não tem livre mobilidade. Enfim, são resultados lá daquele modelinho. E como a gente criticou os desenvolvimentistas, né? E eles falavam lá do uso da valorização cambial como controle da inflação, né? Tem uma ideia de que ao longo dos anos 2003, 2004, 2005, enfim, nesse período mais para frente aqui, o Banco Central teria usado teria mantido, na verdade, uma sobrevalorização da taxa de câmbio e para tentar controlar a inflação. Como eu falei, isso não é muito verdade se a gente olha a teoria econômica. E assim, só para, como a gente está falando aqui de câmbio, de balanço de pagamento, queria dizer o seguinte: essa sobrevalorização do câmbio nesse período, ela tem muito a ver com o balanço de pagamentos. Por quê? Porque de 2003 a 2007, a gente teve esses 5 superávites em conta corrente, né? Daqueles 12 superávites desde 1947, 5 desses superávites foram entre 2003 e 2007, ou seja, a gente teve uma grande oferta de dólar aqui no Brasil, porque de fato a gente teve uma das melhores conjunturas econômicas dos últimos 100 anos, conjunturas econômicas internacionais nos últimos 100 anos. Isso, claro, gerou fluxos de investimento para países como o Brasil, e isso naturalmente vai valorizar o câmbio. Então, eu não sei se foi uma intenção do Banco Central manter a taxa de câmbio sobrevalorizada nesse período. Como eu disse, o câmbio é uma variável endógena, ela depende de outros fatores, não é uma decisão do Banco Central. Então, eu só queria colocar isso. Na verdade, foi até curioso você lembrar disso, porque na palestra do Brest, ele ataca de forma bastante contundente dessa coisa dessa sobrevalorização cambial que você falou, mas na visão dele essa é uma tendência das economias periféricas, né? Quer dizer, graças à doença holandesa, né? Ele fala que toda economia periférica, né, em especial o Brasil, sofre em algum grau da chamada doença holandesa, né? E isso seria responsável pela sobrevalorização da nossa taxa de câmbio, uma sobrevalorização estrutural da taxa de câmbio, né? Uma coisa tendenciosa, assim, e que isso, em última instância, acabaria provocando a desindustrialização, enfim, esses problemas todos. Era uma outra curiosidade que eu tinha de perguntar, quer dizer, para mim parece essa doença holandesa que ele diz, né, que acomete os países em desenvolvimento, para mim parece mais um caso de falta de poupança interna, né? A gente pega os países lá asiáticos, eles não têm doença holandesa nenhuma e tem poupança enorme, né? Então, quer dizer, parece mais, pelo menos para mim, parece mais coerente. Só porque você tratou aí da sobrevalorização, eu lembrei da fala dele. Mas eu acho assim, só para esclarecer e enfatizar, né? Que a gente tratou aqui ao longo desse podcast é que o câmbio ele é uma variável endógena e ele depende implicitamente da taxa de câmbio do país, da taxa de poupança de um país. Os economistas heterodoxos, como eles não acham que a interseção de poupança e investimento ela não é uma coisa relevante, né? Então eles meio que ignoram a taxa de poupança. Enfim, é uma outra visão que eu acho que é equivocada, mas convido alguém que tenha essa visão, que defenda esse tipo de argumento, que debata com a gente. Eu acho que existem ideias um pouco dissonantes nisso, quer dizer, existe uma coisa que até a coluna do Samuel retratava isso bem, né? Existe aquela questão de poupança e investimento no seguinte sentido: você precisa de poupança prévia para investir? Não precisa. Poupança financeira, aquela coisa de você ir no banco, pegar um empréstimo e investir, você consegue fazer. Você não precisa poupar antes para investir depois. Isso é um dado. Agora, outra coisa é a poupança macroeconômica, né? Seria o quanto um país abre mão daquela renda macroeconômica que foi gerada para consumo, para investimento e similarmente para poupança, né? Quer dizer, o quanto você não consome daquilo que você produz. Essa seria a poupança macroeconômica. E aí, quando você tem poupança maior do que o investimento, você gera um superávit em transações correntes,
seria um excesso de produção em relação àquilo que você consome internamente. Então, isso, você está produzindo mais do que você consome internamente, você está exportando isso, está exportando poupança doméstica. Seria isso. E isso é um fator determinante para a gente ter, como a gente colocou aí, uma taxa de câmbio mais competitiva. Isso é um fator relevante para a gente ter um controle maior sobre esses fluxos, enfim. E ter também uma taxa de juros menor, como a gente colocou lá no último podcast. A gente já fez, acho que 2 podcasts. A gente fez um sobre a baixa poupança brasileira, né? E Sim. fez um por que os juros são altos. Sim. Já dá meio a ideia da obsessão do econometrista. E aí, quem for contrário a isso, por favor, venha debater com a gente. Beleza. E é isso aí.